Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, ao vivo aqui, diretamente da Rede Petrópolis de televisão, canal 10 via Tech Cable. No programa de hoje a gente vai conversar com o Breno Moroni sobre um tema que, por sinal, a gente vem abordando várias vezes ao longo desses últimos 2 meses. A gente vai falar da questão da Comissão da Verdade. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início à nossa conversa com o Breno. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito prazer, obrigada por estar com a gente aqui hoje. A gente vai abordar um tema que nós falamos algumas vezes nos últimos 2 meses, mas que a gente tem novidade. Mas antes de falar das novidades do Grupo Pró Comissão da Verdade de Petrópolis, queria que você contextualizasse um pouquinho do motivo pelo qual você faz parte agora desse grupo, né? Assim, de que forma que o período da ditadura transformou sua vida na essência dela, né? Bom, o que me leva a participar desse movimento é o que levou milhares de brasileiros, né? Nós levávamos uma vida normal e fomos empurrados pela ditadura para a marginalidade, né? Pessoas de bem, famílias de bem, começaram a se destruir, se modificar em função dos atos da ditadura. Então, hoje eu sou um familiar de um desaparecido político, sou filhos de presos, sou primos de torturados, então é quase que um dever, não é? Estar participando, estar ajudando essa Pró-Comissão da Verdade em Petrópolis, né? Breno, vendo pelo lado humano e não só pela questão histórica, de que forma que todas essas questões foram te norteando ao longo da vida? Para quem não conhece, Breno trabalhou na Fundação de Cultura e Turismo, nesse mandato, né? É artista e sempre teve uma linha muito voltada para a liberdade, até onde eu tenho conhecimento, né? Como é que essa sua história pregressa fez você seguir esses caminhos? Bom, começou mesmo na escola, né? Nos tempos da ditadura, aqui em Petrópolis, nós tínhamos alguns colégios famosos de nome, mas que tinham uma educação, uma pedagogia inspirada na ditadura. Nós tínhamos aula de moral e cívica, éramos obrigados a marchar 7 de setembro, tínhamos que fazer um monte de cenas, como levantar, perfilar-se e coisas assim para os professores. Éramos proibidos de conversar com as meninas, os pátios eram divididos. A questão do uniforme era mais importante do que o saber. Eu cheguei a ser suspenso de uma escola porque tinha a meia azul marinho. E deveria ter sido preto, então fui suspenso 3 dias. Por conta da cor da meia? Por conta da cor da meia. Eu fui agredido fisicamente por um diretor de uma escola bastante conhecida em Petrópolis, de uma família de professores, porque entrei por uma porta que não deveria ser. Deveria ter entrado pela outra porta, sendo que as duas levavam à mesma sala, a sala de aula. Então era um tempo muito difícil. E a gente, como criança, a gente percebia isso, né? Que nós ficávamos sem aula, sem estudar, para ir ensaiar, marchar 7 de setembro. E quem não marchasse tinha nota mais baixa. Ou seja, você acabava sendo reprovado, ou tem as notas hoje em dia no seu boletim de adolescente, por conta de não ter marchado, ou por conta de não ter cantado o hino nacional em altos brandos, né? E isso aí foi seguindo, né? Eu já fazia teatro nessa época. Aos 18, 19, eu fui para o Rio de Janeiro para me estudar na escola de teatro. E aí eu conheci mais a ditadura mesmo, porque a primeira peça de teatro que eu escrevi foi censurada.
A primeira peça de teatro que eu ensaiei foi censurada. A peça do meu amigo era censurada. Os professores eram presos, né? Então, os teatros invadidos. Então, isso foi moldando a minha cabeça e a minha geração no sentido de fazer um teatro contra isso, não é? A gente já não se preocupava em fazer as novelas da TV ou fazer os filmes hollywoodianos. Começou um efeito contrário, eu acho, que a ditadura queria, porque nós começamos a nos conscientizar. Agora, essa conscientização também levou a outros dramas, a outros traumas, né? Que vieram se seguindo por toda a vida, até o dia de hoje, né? Nós vivemos hoje ainda resquícios fortes da ditadura. Nós temos uma polícia completamente despreparada e com atitudes técnicas, né, que seriam da ditadura. Ainda com a postura da ditadura. Nós temos hoje nas delegacias do Brasil choque elétrico, pau de arara, tortura. Podem ter certeza disso. Nós temos uma polícia que não sabe se aproximar do jovem, que coloca, até mesmo em Petrópolis, essa semana, vimos jovens encostados no paredão de menor, naquela posição de braços e pernas abertos, como se faz com os bandidos, as revistas, né? Meninas, meninos. Isso é um resquício da ditadura. Toda essa coisa do armamento, de colocar a polícia a serviço do medo, né? Do terror, as pessoas têm medo da polícia, quando deveria ser feita uma ação como essa que ocorreu essa semana, da polícia chegar ali em frente na Praça Visconde de Mauá e deter todo mundo, fechar a rua e tal. Não, está errado. Ali deveria ser colocado, como nós temos muitos jovens e adolescentes, uma barraca do CETRAC para conseguir meu primeiro emprego, uma barraca da Secretaria de Saúde, distribuindo preservativos, falando sobre as doenças sexualmente transmitíveis, falando da gravidez na adolescência. Nós podíamos ter ali todo um trabalho social substituindo a polícia. Porque se a polícia vai para lá, esses jovens transgressores, que não são tão assim, são apenas jovens, tentando descobrir a vida, eles vão sair da Praça Visconde de Mauá e vão diretamente para a Praça da Liberdade, e depois outra praça, outro canto, outro recanto, e nunca vai se solucionar o problema de fato. Você vai estar criando, com educação, na verdade, conscientização. Lugares alternativos. Já que aqui tem a batida da polícia, eu vou para outro lugar. Exato. E aí eu vou me encontrar com a minha galera em outro lugar, e aí você vai transferindo de polos. É quase que isso, né? O problema anda, não soluciona. Né? E você acredita que isso tudo também é um reflexo da ditadura propriamente dito? Olha, a gente vê nos jornais, na TV, todos os dias de noite, um novo caso de corrupção. É claro. Se nós temos no governo pessoas famosas que desviam verbas, como José Sarney, Fernando Collor de Mello, Paulo Maluf, como é que um governo desse tipo com essas pessoas, pode ter credibilidade? Nós temos aí como resquício da ditadura esses filhotes da ditadura. Muitos, um grande percentual está dentro do Congresso, está dentro do Senado. Então, a gente não pode nem combater o governo atual, que está no governo, porque o sistema não permite que o governo... Está corrompido. Mas isso também não é motivo para essas campanhas alucinantes que falam poder para os militares, pelo contrário. Não, retroceder categoricamente. Eu acho que esses que pregam a volta da ditadura militar, eles desconhecem o que é ditadura militar. Desconhecem a dor que ela gera a curto, médio e longo prazo. E também como governo, né? Porque a ditadura militar foi o pior governo que o Brasil tem desde a República. Porque naquela época existia censura, mas foi, sem dúvida, o governo mais corrupto que o Brasil teve, foi dos governos generais da ditadura. A época que havia mais violência policial foi essa época. A época que havia menos incentivos à educação, à saúde, era essa época. Foi a época que mais se exterminou índios no Brasil. Na Transamazônica foram quase 2.000 índios mortos, assassinados.
E isso não faz parte da história. Por isso a Comissão da Verdade é tão importante. Para que se conte a história verdadeira do nosso país, Brasil. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade à conversa, e aí sim, bem contextualizados do porquê que você faz parte de todo o envolvimento, da dor, né, de dentro para fora, e não o contrário, como muitas vezes acontece, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades no grupo Pró Comissão da Verdade de Petrópolis. Fica com a gente. Márcia e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade à nossa conversa com o Breno Moroni, falando hoje sobre as novidades do grupo Pró Comissão da Verdade de Petrópolis. Breno, para quem não teve a oportunidade de assistir a entrevista que a gente fez aqui com o Eduardo, falando sobre o grupo, queria que brevemente você explicasse de que se trata esse grupo. Bem, o Brasil tem essa história mal contada, essa história dos anos obscuros, de anos de chumbo do Brasil. É história como Tiradentes, é uma história como Canudos, então essa história tem que ser contada. E ela não pode ser contada de forma mentirosa ou apenas do ponto de vista dos que se chamaram vencedores, né? Então essa comissão, ela é formada a nível nacional, depois ela é formada a nível estadual, e algumas cidades no Brasil também estão fazendo isso. Nós em Petrópolis, como tivemos a famosa Casa da Morte, né? Nós tivemos casos de pessoas presas no batalhão, tivemos pessoas detidas ali no 24 de maio, tivemos reuniões secretas de golpistas em Petrópolis. Então, Petrópolis tem muitas histórias que têm que ser levantadas. Até porque, na verdade, a gente estava bem perto do Rio, também teve uma influência muito grande, então a gente está muito perto e, ao mesmo tempo, né, as nossas montanhas davam para esconder muita coisa, né? Aqui é uma cidade onde os centros de torturas eram geralmente em lugares ermos, né? Onde as pessoas gritavam, pediam socorro e ninguém ouvia. Então, existem muitos boatos que devem ser confirmados ou não, como, por exemplo, que havia um centro, uma sala de tortura ali no Palácio Rio Negro. Será que isso é verdade? Eu não sei, mas como brasileiro eu gostaria de saber ou de ter a certeza de que não. O que eu sei é que ditadores, um ditador desses da época militar, se hospedou ali. Isso nós sabemos. Mas o que mais aconteceu ali? Durante os 21 anos de ditadura, aquele prédio que era dos militares, aconteceu o que ali? Eu sei que ali houveram alguns abusos com o estudante. Os estudantes passavam ali na Keller, os soldados que ficavam na guarita quase sempre provocavam alguma situação com eles e com as meninas. Eu me lembro na época que nós todos, estudantes de Petrópolis, tínhamos medo de passar em frente ao Palácio Rio Negro, porque alguma coisa aconteceria, ou uma piadinha, ou um xingamento, ou uma aproximação misteriosa, estranha. Então, essas histórias têm que ser levantadas. E é isso, basicamente, que o grupo pretende realizar. Exato. Nós tivemos uma reunião essa semana. Certo. O grupo já se reúne há muito tempo, todas semanalmente. Tivemos uma reunião essa semana com o prefeito e com o procurador
Marcos São Tiago, e eles se comprometeram verbalmente a apoiar a ideia, sim, vamos para frente com essa ideia, porque inclusive o pai do prefeito e o prefeito na sua adolescência também sofreram as mesmas coisas que a minha família sofreu. O pai do Rubens Bom Tempo foi preso, foi tirado do seu cargo de prefeito. Então, como eu disse, essas histórias têm que ser contadas. E tem que ser contadas da forma correta. Correta, a verdade. Mas além disso, ou seja, além da agora, a partir de agora, a gente ter um apalavrado do nosso prefeito a respeito do grupo, né, da Comissão da Verdade de Petrópolis, a gente também tem uma outra ideia que está surgindo por conta disso, né, que é a realização de um grande evento. Está previsto, espero que você participe junto com a gente, com certeza trabalhando. Aí, para o próximo ano, 1º de abril, a gente fazer não só um dia de descomemoração do golpe militar, mas fazer uma semana ou uma quinzena. Então, tem a proposta de um festival internacional de teatro de resistência, Teatro da Verdade, onde viriam pessoas da Argentina, as mães da Praça de Maio, onde viriam grupos do Chile, grupos de Fortaleza, Rio Grande do Sul, que tenham peças sobre essa temática ditadura. Você usou um termo muito específico, teatro de resistência. Teatro de resistência. O que significa para o nosso telespectador que nunca ouviu falar em teatro de resistência? O teatro de resistência, modesta parte, é o teatro que eu faço. Porque não só se deve levantar essa história, ela virar documentos e virar injustiça, as pessoas que perderam cargos serem restituídas a seus cargos, terem seus honorários, seus pagamentos passados, pensões, esse tipo de coisa. Agora, tem o seguinte, essa história que está sendo levantada, ela há de ser contada. E quem vai contar essa história é o teatro, é o cinema, é a literatura, é a poesia. Então, o teatro de resistência é justamente esse teatro que resiste à opressão e, ao mesmo tempo, conta histórias dessa opressão, dessa resistência a essa opressão e casos de pessoas que sofreram essas opressões. Como é que, assim, você já realizou diversos espetáculos com essa temática? Sim. Como é que foi a aceitação do público? Como é que é o pós-apresentação? Bom, depende da época, né? Na época aí, no final da ditadura, nós fazíamos no Teatro Oficina, em São Paulo, uma peça chamada Onde Estás?, que era justamente a história sobre a guerrilha do Araguaia. A história de um pastor guerrilheiro e uma guerrilheira, uma história de amor entre os dois. Nós tínhamos todos os dias problemas no teatro. Ou a polícia invadia, armada, ou surgiam telefonemas de ameaça, ou a gente era seguido na rua. Então, a gente tinha um pequeno público, muito pequeno, sempre 20 pessoas no máximo. A gente não conseguia sobreviver daquilo, porque as pessoas tinham medo de ir ao teatro. Certo. Nós tínhamos muitos amigos, as pessoas falavam com a gente. Se fosse realmente livre, a casa estaria lotada sempre. Mas nós ficamos lá 3 meses repetindo a peça toda semana, de quinta a domingo, para justamente tentar comunicar. Trouxemos a peça para o Rio de Janeiro. Depois eu participei de um filme chamado Conspiração do Silêncio, já próximo aqui, né, foi há 10 anos atrás. E aí a gente já tinha um clima de liberdade, então as pessoas falavam, teve entrevistas, reportagens, as pessoas foram ver, teve estreias, as pessoas falavam livremente sobre o filme. Tem outro filme que nós fizemos chamado Cadeira do Dragão, que era sobre tortura, também muito boa aceitação. Mas isso é antes e depois da ditadura. De fato. Na época da ditadura não se podia nada, nem bater palma. E agora, na verdade, a gente tem um respaldo, até mesmo da sociedade que quer obter informações, e não só informações na literatura, que para muita gente dá trabalho demais, né? E aí o teatro também tem essa linguagem lúdica e de instrução. E é essa a ideia com a realização do festival. Exatamente. E aí tem a intenção de realizar nesse festival alguma projeção do cinema, que eu acho que é o maior meio que nós vamos ter para contar essa história, como ela é. Né? O teatro permite coisas, mas não podemos colocar, por exemplo,
o Fusca do Rubens de Paiva queimando, né, no teatro. Mas o cinema permite isso, né? Então, o cinema que vai ser o grande instrumento para contar essa história que vai ser levantada, está sendo levantada já há algum tempo no Brasil, né? Breno, quem tiver interesse de fazer parte desse novo momento de Petrópolis, digamos assim, né? Porque assumir o grupo, né, a Comissão da Verdade de Petrópolis, é estabelecer que a nossa cidade, os nossos moradores, o petropolitano, quer saber de fato a verdade que aconteceu na nossa cidade. Então, eu acredito que a gente possa dizer que é um novo momento, né? É o desvendar o que tanto nos incomoda, né? Aquela coisa da vergonha, vamos parar com isso. Nesse novo momento, se as pessoas se interessarem, como podem aderir ao grupo, à comissão? Como é que funciona isso, essa parte mais burocrática da situação? Nós nos encontramos todos os sábados, 10 da manhã, na Câmara Municipal de Petrópolis. Qualquer pessoa é bem-vinda. Nós vamos ter a comissão, que são pessoas que vão ser empossadas nessa comissão. Paralelamente, nós vamos ter um grupo de amigos dessa comissão, onde são as pessoas que vão ajudar nessa pesquisa dos fatos reais. E eu pretendo juntar os artistas de Petrópolis para que façam peças de teatro, como o Silvio Costa Filho já fez no ano passado, o Fuzil. Eu esqueci o nome da peça, alguma coisa Fuzil. E façamos músicas em Petrópolis sobre a Casa da Morte, façamos música sobre as pessoas de Petrópolis que foram aprisionadas, foram torturadas e desaparecidas, né? E apareçam, cheguem juntos, as associações, os sindicatos, as pessoas, os estudantes, vamos juntos fazer uma história do Brasil verdadeira. Até mesmo para que esse tipo de coisa não se repita. Exato. Porque a história, eu sempre fui uma péssima aluna de história, mas eu me lembro dos meus professores tentando me ensinar, falando que a gente tinha que aprender história para não deixar erros grotescos acontecerem novamente, né? Então, basicamente, estudar e entender a ditadura é fazer com que ela também não se repita com um novo nome, não é Exato. isso? Eu lembrei o nome da peça do Silvio Costa Filho, é O Trombone e o Fuzil. Olha, Carla, acontece o seguinte, se nós formos estudar a história da humanidade, nós vamos ver que o ser humano, o que se chama de homem, ele comete esse erro. E ciclicamente, né? Independentemente da história ser levantada ou não, o homem, desde os primórdios, vem lutando. Nós vivemos atualmente uma democracia, um catolicismo, guerras. Essas três palavras têm muito mais de 2000 anos. O homem guerreia o próprio homem desde sempre. As ditaduras sempre existiram, as guerras. Então, nós temos que minimizar isso, para que um dia, talvez, na utopia, a gente consiga realmente compreender que nós vivemos num planeta redondo, que as fronteiras são falsas, são fantasiosas, que os governos não podem ser localizados, há de haver uma organização mundial onde não exista fome na África e obesidade, excesso de comida na Europa, que as coisas sejam equilibradas, que os remédios não sejam mais comercializados, que não tenham impostos, porque isso é um absurdo, isso é um meio assassinato, cobrar imposto em cima de remédio. Nós tenhamos escolas gratuitas e transporte gratuito em benefício do próprio governo, porque o cidadão vai ir produzir, ir estudar, voltar, vender, ir para vender, comprar. Se o cidadão tem uma saúde preventiva, um governo que cuide da saúde preventiva, dando alimentos saudáveis para a sua população, nós não vamos ter tanta despesa de INSS. Um paciente diabético, que é muito fácil de se evitar a diabetes, claro, principalmente nas crianças, ele custa milhares de dólares durante a vida. Então nós temos que atentar para o futuro e não tentar resolver problemas imediatistas.
Como dizia Leonel Brizola, o grande governador engenheiro, a educação vai resolver o problema. Com certeza. Darcy Breno, Ribeiro dizia isso também. Breno, muito obrigada. Foi um prazer. Nosso programa chegou ao fim. A gente tem tempo, né? E espero que em breve a gente possa trazer as datas do nosso festival. Obrigada a você que ficou em casa. A gente volta na próxima semana com uma nova temática, sempre pensando na realidade de todos nós trabalhadores. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.